Fala galera ligada no canal, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zonomista e hoje... Bora falar de Corinthians, o meu Corinthians, o seu Corinthians, vamos falar de Vasco também, vamos falar de Copa do Brasil, que tem a sua final definida e saberemos o campeão no próximo domingo. Mas antes, peço que você curta o canal aí, você que já é inscrito, você que não é inscrito, tá perdido, caiu de paraquedas por aqui? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e curta o vídeo, beleza? Dá aquela ajuda pra gente. Bom, vamos começar com o jogo do Corinthians, porque tem muita coisa pra gente falar hoje. O Corinthians, ele perdeu pro Cruzeiro no tempo normal, por 2-1, e se classificou com o brilho de nosso Hugo Pepeca. O nosso Hugo Pepeca nos pênaltis conseguiu pegar duas penalidades, superou o gigante Cássio, que também acho que foi bem nos pênaltis, e levou o Corinthians à decisão. Mas antes vamos falar do jogo, porque foi um jogaço. Jogaço com tudo que temos direito. O time do Corinthians, ele vem com a mesma formação que jogou em Minas. E aí acho que o Dorival, ele cometeu não diria que um pequeno erro, mas assim, eu entendo o deslize do Dorival, porque o Garro não estava em plenas condições e talvez não seria bom começar com ele, muito menos com o Ranieri. Jogavam ali Maicon e Carrilho, Breno Bidon, Memphis, Yuri Alberto, Mateuzinho, Matheus Bidu, André Ramalho, Gustavo Henrique e o nosso Hugo Pepeca. Do lado do Cruzeiro, nós tivemos o Mateuzinho, Matheus Henrique, que jogou no lugar do Lucas Romero suspenso, o Jonathan Jesus, que jogou no lugar do Lucas Vidioba suspenso. O resto foi quase tudo igual, tá? A gente teve Sinisterra no ataque, Matheus Pereira, Caio Jorge, tivemos o William, Kaique Bruno, o Cássio, com o Fabrício Bruno ali acompanhando o zagueiro do Cruzeiro. O meio de campo também tivemos o Lucas Silva para completar o time do Cruzeiro. O Cruzeiro começou bem, o Corinthians esteve muito mal, muito abaixo, fisicamente não conseguiu jogar, o jogo do Corinthians não encaixou no primeiro tempo, e muito se dá porque o Corinthians teve uma atitude muito forte, um jogo físico muito forte lá em BH, e ele não conseguiu imprimir esse molde de jogo aqui em São Paulo, porque faltava perna. Essa Copa do Brasil não é a Copa do Brasil que você se preparava nos outros anos, que tinha um gap de uma semana de um jogo para outro, um gap de 15 dias, um mês de um jogo para outro. Essa Copa do Brasil agora, a semifinal, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Então o cara não tem aquele gap físico de um bom descanso para poder melhorar. E aí, se você faz um jogo extremamente físico numa partida, obviamente que na outra você estará um pouco abaixo fisicamente. Acho que o Corinthians sentiu essa parte física, o Cruzeiro não tem nada a ver com isso, foi pra cima do Corinthians. O Matheus Pereira, nesse de ir pra cima, quase marca um gol antológico em Itaquera. O Hugo Pepeca fez uma defesaça monumental. Na sobra, o Christian chuta em cima do André Ramalho, que se não tá ali, era gol do Cruzeiro com menos de 20 minutos. O Corinthians foi indo para trás, o Cruzeiro foi tentando, mas faltou um pouco mais de finalização do gol. Eu senti falta disso no Cruzeiro, de buscar mais as finalizações, embora o Cruzeiro fez um bom jogo. E aí entra o personagem principal do jogo, que é o Sinisterra. O Sinisterra se machuca, o Arroio entra no lugar dele. E aos 40 do primeiro tempo tem um cruzamento, se eu não me engano, acho que é do Christian, se eu não me engano. A bola vem, o Arroio se antecipa ao Mateuzinho, consegue fazer a cabeçada, 1-0, a torcida do Cruzeiro explode, a torcida do Corinthians meio que sentiu um pouco. Acho que o placar ideal para o Cruzeiro seria um 2-0 no primeiro tempo, né, para ir tranquilo para os vestiários, para ir de boa, porque o Cruzeiro ia sentir o que o Corinthians estava sentindo no primeiro tempo. Mas o Cruzeiro não conseguiu melhorar as chances que teve no primeiro tempo. Vem o segundo tempo, e aí o Dorival meio que arruma, né, onde ele cometeu seus deslizes. Ele tira o Maicon, ele tira o Carrilho, que os dois estavam muito abaixo, jogaram contra o Juventude, jogaram o jogo de ida na Copa do Brasil, estavam jogando o jogo de volta, e aí o Maicon não é um cara muito físico, o Carrilho já é um cara de mais idade, então... Mesmo ele sendo um cara que tem uma condição física boa, ele voltou há pouco tempo de uma lesão, é um cara de mais idade, lógico que ia sentir a parte física do jogo antes dos outros. E aí ele coloca o Garro e coloca o Ranieri para dar esse punch físico, esse punch de técnica que o Corinthians precisa.
O Cruzeiro, no começo do segundo tempo, 5 minutos, marca o 2-0 numa jogadaça, mas difícil, na linha fina. O Matheus Pereira recebe já tocando para o Caio Jorge. O Caio Jorge fica cara a cara com o Hugo Pepeca, toca pro Arroio, que quase perde, né? Ele domina, meio que se embola com a bola, domina direitinho e chuta debaixo do Pepeca para fazer o 2-0 pro Cruzeiro. E aí o VAR vai, mitiga, analisa, vê, e é um lance muito na linha fina, porque quando eu vi o gol, eu ainda falei, é um lance difícil, eu não tenho certeza se estava impedido, eu não tenho certeza. E por muito pouco o Caio Jorge estava em posição legal. A mesma coisa o Arroio, por pouco, mas ele também estava em posição legal, gol foi dado, 2-0. Nisso o Corinthians eu acho que sentiria se o Cruzeiro conseguisse administrar melhor, porque aos 10, 11 do segundo tempo tem uma falta, acho que é em cima do Garro, e tem a cobrança, o André Ramalho cabeceia para o meio da área, o Cássio tenta tirar de soco, tira muito mal, a bola sobra, fica ali pepecando na área, o Bidu pega e bate pro gol, 2-1 pro Corinthians, esse resultado levava para pênaltis, e aí o que aconteceu com o Corinthians no primeiro tempo foi o que aconteceu com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro sentiu muito o jogo de forma física. O anímico meio que dá uma brochada, não é muita coisa, mas dá uma brochada. Por quê? Porque você estava classificando, já tinha subido a montanha, e aí você volta pro meio da montanha. Você fala, opa, agora a gente está indo para pênaltis. Então, para classificar, precisamos fazer o 3-1. E nisso, o Corinthians foi muito bem. Acho que o Cássio teve seus momentos. Ele falha, né, nesse lance do gol. Depois tem um chute do Depay, que o Cássio faz uma defesaça. A bola quica, ela pinga na cara do Cássio, literalmente. E ele é obrigado a espalmar para a linha de fundo. Se ele não coloca força o suficiente, a bola iria para o gol. Ele consegue espalmar. No lançamento, né, do escanteio, a bola é afastada. Depois o Corinthians recupera a posse de bola. E aí tem o outro escanteio em que o Bidu manda na trave. O Corinthians estava literalmente amassando o Cruzeiro. Porque depois o Cruzeiro ficou meio assustado. E aí o Cruzeiro não sabia o que fazer. O Cássio mandou outra bola para escanteio. No escanteio a bola é cobrada. O Cássio pega, arremessa e entrega a bola no pé. Eu acho que é do Martínez, se eu não me engano. Que ele toca pro Garro, o Garro chuta pro gol. E aí o Cássio espalma para a linha de fundo. Nessa espalmada para o Cássio para a linha de fundo, aí tem um outro lance que o Corinthians simplesmente manda na trave de novo, isso mesmo. O nosso querido Bidu, que já fazia um jogo bom pelo gol, ele dá entortada no Willian, vai para a linha de fundo, chama o Breno Bidon, que cara a cara chuta na trave. A zaga do Cruzeiro não consegue afastar. E depois disso, ele pega o rebote, já caindo, falta força no arremate para ele. Ele chuta, o Cássio faz a defesa. E aí depois o Cruzeiro consegue apacentar. O Cruzeiro consegue, vamos segurar a bola, vamos colocar ela no chão, vamos ganhar um pouco de tempo. O Corinthians também estava implementando um bom ritmo. Eu imaginava que esse jogo não terminaria 2-1. Tamanho era o volume de jogo que o Corinthians estava implementando no jogo, aquele segundo tempo. Eu imaginava que teria um 2-2, ou talvez até um 3-1 Cruzeiro, vai sobre uma bola vadia. Mas até os 40 do segundo tempo eu imaginava que não teria somente os gols que houveram no segundo tempo, que teria mais coisa. Mas passou dos 40, já olhava para a possibilidade de pênaltis. E aí eu comecei até a conversar com um colega meu, eu falei, olha, se for para pênaltis, eu acho que o Corinthians passa porque tem melhores opções para bater. Eu tava dando uma olhada e só aos 45 o Corinthians tinha o Yuri, que acabou não batendo bem. O Corinthians tinha o Depay, o Corinthians tinha o Bidon, que batia pênalti na base, o Corinthians tinha... o Maicon já tinha saído, né? O Corinthians tinha o Mateuzinho, que é um bom batedor de pênalti. O Corinthians tinha o Matheus Bidu, que também é um bom batedor de pênalti, e o Garro. Então eu conseguia ver uns 6 bons batedores ali do lado do Corinthians. Do lado do Cruzeiro, o Léo Jardim, ele tirou o Caio Jorge e ele tirou o Mateuzinho, o Matheus Henrique, que eram 2 bons batedores. O Caio já batia pênalti desde a época do Santos. O Mateuzinho, desde a época do Grêmio e da época do Sassuolo, também batia pênalti. E aí eu fui olhar, o Cruzeiro tinha o Matheus Pereira, que era um bom batedor de pênaltis, né? O Wanderson, que costuma bater pênalti, não é um grande batedor, mas é um batedor ok, passa de ano. O Cruzeiro tinha o Gabigol, o Cruzeiro tinha o Willian e o Cruzeiro tinha o Lucas Silva. Eu vi o Corinthians com batedores melhores.
E aí a gente tem o Matheus Pereira, ele bate o seu primeiro pênalti, né? O jogo termina 2-1, o Matheus Pereira bate o primeiro pênalti, o Hugo toma o gol e aparece a estrela do Cássio. O Yuri Alberto, ele bate o pênalti, o Cássio vai muito bem. E aí acho que toda a animação da torcida corintiana, dos jogadores, vira tensão na parte anímica, porque como o Corinthians bate primeiro a série e perde, e depois vem o Matheus Pereira e faz o gol, então o Corinthians ele tá tendo que correr atrás o momento inteiro. O anímico ele meio que dá uma murchada, vamos dizer assim, né? Você deixa de ir naquele negócio do vamos que vamos, do vamos, opa, tem que fazer. O Cruzeiro vai batendo muito bem até chegar o último cobrador, que é o Gabigol. E aí a gente tem que deixar um capítulo separado para o Gabigol. O Gabigol perde o pênalti, o Hugo Pepeca faz uma baita de uma defesa, e ali acabou a semifinal, cara. Ali acabou a semifinal, porque o problema que eu tava falando do anímico mais cedo, ele volta pro lado do Cruzeiro. A torcida do Corinthians explode, o estádio volta a virar um caldeirão, uma loucura, o anímico dos caras vai lá em cima. O Hugo já é um goleiro que tem confiança, já é pegador de pênalti, tava com a confiança lá em cima. A confiança dos jogadores do Corinthians volta, os jogadores do Cruzeiro meio que, opa, agora eu tenho que enfrentar o Hugo confiante. Uma coisa é enfrentar o Hugo tenso, outra coisa é enfrentar o Hugo confiante, é um cara que bate pênalti bem. Se eu não bater meu pênalti bem, ele vai pegar. O próximo batedor era o Gustavo Henrique. Bateu bem o pênalti dele, deslocou o Cássio, fez a igualdade no placar, e aí vem o Wallace. O Wallace, ele era cobrador de pênaltis da Udinese, tá? Mas era um cara que eu, se sou o Jardim, não colocaria para bater, porque o Wallace não vem bem no Cruzeiro e tem tempo também que ele não vem treinando bem. Eu não o colocaria, manteria o Matheus Henrique, ou talvez tentaria até um outro nome para bater o pênalti. Mas o Wallace eu não manteria. O Wallace já não vinha num bom ano, já não vinha num bom momento. Ia catar o Hugo de frente. Tava acabada já. O Wallace praticamente recua, ele bate até que forte, mas nem direção ele coloca, o Hugo acerta o canto, pega sem dificuldades. Corinthians na final da Copa do Brasil com o paredão Hugo Pepeca decidindo. E quanto a Gabigol, cara, é um negócio gozado, porque o Gabigol é um dos melhores batedores de pênaltis que o Brasil tem. O Gabigol treinou com o Hugo durante 5 anos, dito pelo próprio Hugo. Só que assim, quem tava acompanhando o jogo, isso eu precisei ver depois. O Hugo tava com um padrão, tinha determinado um padrão, que ele pulava ao canto oposto em que ele fincava o seu pé de apoio no chão. Se ele apoiasse o pé de apoio, o pé direito, ele ia pular para o canto esquerdo. Se ele apoiasse o pé esquerdo, ele ia pular para o canto direito. Ele estava fazendo isso com todo mundo. E em todos os lances que ele fez isso, ele tomou o gol. O Gabigol, creio eu, que percebeu isso. Então o problema do Gabigol não foi displicência, foi excesso de confiança. Ele viu que o Hugo, ele fincou o pé direito e ele decidiu bater no canto direito. Ele falou, já que o Hugo vai pular pro canto esquerdo, eu nem vou direcionar a bola muito pro canto, eu vou bater lá no canto direito mesmo e vamos que vamos. O Hugo, acho que deve ter percebido que era o Gabigol e ele deve ter pensado, bom, eu já determinei o meu padrão aqui, o Gabigol é o diferentão, é o picão, é o cara que resolve tudo, então eu vou mudar o meu padrão aqui. Dito e feito, o Hugo desassociou o padrão dele, trocou o padrão dele, quebrou o padrão naquela batida e pegou tranquilamente o pênalti do Gabigol. Eu tenho pra mim que se é o Arroio batendo o pênalti do Gabigol, que se é o Fabrício Bruno, que se é qualquer outro jogador, até o Cássio, o Cruzeiro nesse momento seria o finalista da Copa do Brasil. Como foi o Gabigol, ele deixou-se levar pela confiança e aí a confiança colocou o Gabigol lá embaixo. Corinthians classificado. Se não é sofrido, não é Corinthians, com muito sofrimento, mas foi um jogo que entregou muito para quem não é corintiano nem cruzeirense. Tava esperando que teria pênaltis, tivemos pênaltis, foi um ótimo jogo. E o Corinthians manteve a métrica do meu pensamento. Quando o mandante perde o primeiro jogo em um mata-mata em casa, ele não consegue virar fora. Ele não consegue se classificar jogando fora de casa. Mas já falamos muito de Corinthians, vamos falar de Vasco, porque hoje nós tivemos... Hoje não, ontem, né? Ontem nós tivemos Vasco 0, Fluminense 1. Foi um ótimo jogo, da mesma maneira que foi o jogo do Corinthians, foi um jogo que entregou muito. Eu não esperava um jogo de muitos gols, eu esperava um jogo de ou 1-0 ou 1-1.
O Vasco, mesmo sendo um time que tomou 60 gols no Campeonato Brasileiro, é um time que em Copa do Brasil parece que muda a chavinha também, tá mudando. Mas jogou bem, bem mesmo. Não merecia ter perdido nos 90 minutos. O Vasco começa bem, dá trabalho para o Fábio, que faz uma defesa antológica no chute do Andrés Gomes. O Fábio vai buscar, depois tem uma cabeçada em que o Fábio também vai buscar. O Fábio fazendo boas defesas, o Vasco chutando mais ao gol. O Fábio conseguiu ali, em meados do jogo, fazer pelo menos 5 defesas extremamente difíceis. E o Fábio tem 45 anos, cara. O Fábio é um goleiro de 45 anos. Isso é assombroso. Do lado do Vasco, o Fluminense não saiu muito no gol. E aí teve o gol contra do PH, né? Tem uma jogada que a bola é cruzada, o Everaldo acerta a trave, e na sobra o PH, o Paulo Henrique, ao tentar tirar, ele pega errado na bola e ela vai contra o Patrimônio, gol contra Fluminense 1-0. E assim, foi um jogo aberto, porque o Vasco tinha bons ataques. O Ryan teve 2 em que o Thiago Silva desarma ele de forma limpa e maravilhosa, que ele ficou cara a cara. E o Fluminense também teve seus bons momentos ali. Desse jogo, além de falar do Fábio e do Léo Jardim, eu tenho que falar do Thiago Silva, que fez uma partida monstruosa, muito segura, muito boa. O Ryan até que tentou, acho que foi o bom nome do Vasco, junto com o Coutinho. Eu gostei muito do Coutinho. O Coutinho tentou, o Coutinho bateu de fora, o Coutinho armou jogo. Teve falta do Ryan que o Fábio foi buscar no ângulo, porque até falta o menino Ryan tá batendo agora. Um baita de um jogador. Não fica no Vasco ano que vem. Pode ficar no começo do ano, janela de começo do ano, mas no meio do ano ele não fica. O Ryan foi um dos nomes do jogo. Do outro lado a gente teve o Thiago Silva pelo Fluminense. E aí vem os pênaltis no jogo do Vasco. E nos pênaltis, meu amigo, a brincadeira é a mesma. Por quê? No primeiro pênalti do Vasco, quem batia era o Verratti, o Fábio fez a defesa. E quem estava batendo era o Verratti. O Verratti é quase um ídolo pro Vasco. Porque o Verratti ele foi muito importante quando o Vasco quase caiu para a Série B em meados de 2023, que ele chegou, fez uma penca de gols e aí continuou fazendo seus gols ano passado, esse ano. Mesmo já tendo mais idade, o Verratti, se eu não me engano, está com 37 anos agora, 36 para 37, mas é um cara importante. O Verratti tem 27 gols ao longo do ano. É o artilheiro do ano no Vasco. Ninguém vai passar o cara, tanto no Vasco quanto em base nacional. Ninguém fez e nem vai fazer mais gols do que ele. E o cara decidiu de forma ruim pro Vasco. Porque o Fábio poderia ter sido o grande nome das penalidades se não fosse o El Jardim. E aí vem pênaltis assim maravilhosos. Cara, a gente tem um pênalti do Coutinho que ele bate na trave, que acho que é ali metade de São Januário, né? Metade de São Januário deve ter infartado. Metade de São Januário não, metade do pessoal do Rio de Janeiro. Tem o pênalti do René, que nossa senhora, o René vai andando, acho que passa uns 10 segundos até ele chegar na bola para bater. Uma frieza gigantesca. O Ryan, que bateu muito bem o seu pênalti, o Fábio quase pegou. E aí tem Léo Jardim. O Léo Jardim faz uma grande defesa no pênalti do John Kennedy, né, do JK. E aí tem o pênalti do Canóbio, em que o Léo Jardim faz uma defesaça. O Canóbio bate forte no meio, que é aquele pênalti de segurança, só que o Léo Jardim não pulou. E aí ele pegou e no rebote ele bateu com a perna esquerda para rebater o pênalti do Canóbio. Ele nem tentou baixar, porque se ele baixasse talvez ele tomasse o gol pela força e velocidade que o Canóbio colocou na batida. Então o Léo Jardim foi o grande nome. Teve o lance final, o pênalti final, e aí Vasco classificado, Vasco em uma final de novo, se eu não me engano acho que a última do Vasco, você me ajude aí, tá, torcedor vascaíno, para ver se a minha memória não tá falha. A última final do Vasco, se eu não me engano, foi em 2016. O Vasco não chega numa final muito grande ali, tá? Numa final grande ali, faz tempo, cara. Faz tempo. Se eu não me engano, acho que desde 2000 que o Vasco não chega numa grande final. Porque no período 2010, 2011, 2012, o Vasco não chega numa final de Copa do Brasil, não chega numa final de Libertadores, que são os torneios mata-mata mais preponderantes do cenário nacional, vamos dizer assim. O Vasco teve aqui um carioca aqui, um outro carioca ali, uma taça Guanabara, uma taça Rio, mas campeonato, Copa Nacional, o Vasco não conseguiu nenhum e campeonato brasileiro faltou um pouco. Vai ser uma final muito disputada, muito aberta mesmo.
não vejo muito favoritismo. Até brinquei com alguns colegas falando que o Corinthians já era campeão. O meu Corinthians já... Não, mas brincadeiras à parte, é uma final bem aberta. Eu acho que o Vasco vai sentir, porque o Vasco teve um jogo bem mais físico contra o Fluminense ontem à noite do que o Corinthians teve contra o Cruzeiro ontem. Então acho que o Vasco sente o jogo da ida e o Corinthians sente o jogo da volta. E aí vai ficar uma questão, porque se a gente pegar o histórico, o Corinthians não perde pro Vasco, né? Pro Vasco, o Corinthians não perde em São Paulo pro Vasco desde 2007. Desde 2007. Eu brinquei com um colega e brinco de novo. A Hebe tava viva. A Hebe tava viva a última vez que o Corinthians perdeu pro Vasco lá em São Paulo. Lógico, histórico conta muita coisa. Histórico é muito bom pra gente se embasar em dados. Histórico é algo que a gente tem que levar em consideração. Mas, por exemplo, o Corinthians, acho que em meados de 23, se eu não me engano, perdeu pro Vasco lá no Rio de Janeiro. Teve até gol do Galarza, por exemplo, gol de falta. Só que acho que o histórico não vai contar muito para esse jogo. Acho que o histórico não vai contar muito. Eu não sei como que o Dorival vai se resolver e eu não sei como que o Diniz vai se resolver. Porque o Diniz, ele é um cara que não costuma retrancar seus times nem retrair. É o 8 ou 80. Ele vai para São Paulo para propor o jogo dele. Ou o Vasco toma uma guasca ou o Vasco ganha do Corinthians lá. Dificilmente o Vasco é um time que empata. Você pega as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. De 8, o Vasco teve 7 derrotas em 8 jogos. O Corinthians é um time que é muito copeiro, né? Só que tem horas que não dá para confiar muito. Ontem, por exemplo, o Corinthians perde pro Cruzeiro de 2-1 e se não é o gol do Matheus Bidu ter acontecido por uma falha fortuita do Cássio, não sei se o Corinthians conseguiria levar o jogo para os pênaltis. Não tenho a mínima ideia se poderia ou não. Nós temos 2 treinadores brasileiros em evidência, porque são 2 dos últimos que estiveram frente à seleção brasileira, Fernando Diniz de um lado, Dorival Júnior de outro. Um deles vai sair chorando, mas assim, a gente tem que dar os louros a ele. O Dorival é um treinador que está chegando à sua final de 4ª Copa do Brasil. Se o Dorival ganha essa Copa do Brasil, o Dorival vai ter um feito que só o Felipão tem. 4 taças de Copa do Brasil. Se o Diniz conseguir esse feito, o Diniz vai colocar, além de o que ele ganhou, Libertadores, Carioca, Supercopa, já mete uma Copa do Brasil com o Vasco, que não é pouca coisa. Você ganhar a Copa do Brasil, meu amigo, não é fácil. Com o Vasco, então, é mais difícil ainda. É mais difícil ainda. Os jogos acontecerão nessa quarta-feira, às 9h30 da noite, primeiramente lá na Arena Quimicão, na Neoquímica Arena, e no domingo, às 6h30 da tarde, tem o jogo final no Maracanã. Então, gente, deixe os seus comentários aqui. Me diga, quem que vai ser o campeão da Copa do Brasil? Vasco ou Corinthians? Quem que vai erguer a taça? O Memphis ou o Coutinho? Deixe os seus comentários aí. Eu me despeço, mas antes peço que você que já é inscrito no canal curta. Você que não é inscrito, tá chegando por aqui e não sabe se dá o like ou não. Deixa o like para ajudar, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos que vamos. Uma ótima segunda para vocês. Fui!